O santo do dia 16 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São José Vaz e dos demais santos e beatos celebrados no dia 16 de janeiro. São José Vaz nasceu no dia 21 de abril do ano de 1651 em Goa, na Índia. Foi criado numa família onde a fé era muito apreciada, do qual brotou nele o desejo de ser sacerdote. Após estudo clássico na universidade local, estudou filosóficos e teológicos na Academia de São Tomás de Aquino, em Guam. Foi ordenado sacerdote em 1676, com a idade de 25 anos. Em sua cidade natal não tinha um ministério paroquial preciso. São José Vaz dedicou-se a pregar em muitas paróquias e fundou uma escola de latim para os futuros aspirantes ao sacerdote. Nessa época, sua devoção à Mãe de Deus também assumiu uma fisionomia clara em sua consagração pessoal à Virgem Maria, como uma escrava perpétua em 5 de agosto de 1677. Depois de saber da situação dos católicos no Ceilão, nasceu em São José Vaz o desejo profundo de ir como missionário para aquele país. O catolicismo foi trazido para Ceilão pelos portugueses. Infelizmente, os missionários não encorajaram o desenvolvimento dos católicos locais e não favoreceram as vocações ceilanenses ao sacerdote, dedicando a perseguição dos holandeses que haviam dominado a cidade. Em março de 1686, São José Vaz pôde partir para Ceilão. Devido à dura perseguição da igreja por parte de suas autoridades holandesas, ele teve que agir com cautela. Disfarçou-se de courtier e forma mais humilde de servo com um cinto espero em volta do quadris, conseguiu infiltrar no Ceilão e clandestinamente. São José Vaz desembarcava na cidade na Índia. Depois de passar fome, ele bateu de porta em porta para mendigar, porque não tinha nada. Ele usava um grande rosário em volta do pescoço e observava as reações das pessoas gradualmente. Ele estabeleceu seus primeiros contatos com famílias católicas e começou a celebrar a missa em segredo. Apesar de sua tentativa de se esquivar das perseguições, a sua presença foi descoberta e aqueles que abrigaram foram açoitados e presos. São José Vaz conseguiu escapar e partiu para Kandy, mudando-se para a aldeia de Putuan. Podendo então entrar na cidade de Kandy, alguém o denunciou como espião português. Por isso foi acorrentado por mais de 2 anos e permaneceu na prisão, mas conseguiu exercer o seu ministério sacerdotal para os fiéis que começaram a frequentar. Convencido de sua inocência, o rei ordenou a sua libertação, mas São José Vaz permaneceu em prisão domiciliar. Enquanto isso, ele expandiu o seu ministério e no Natal de 1691 celebrou a missa pela primeira vez em Kandy. Aos poucos foi tendo mais liberdade, sobretudo por causa de sua fama de homem de grande santidade, respeitado até pelos budistas. A igreja de Kandy começou a tomar forma finalmente. São José Vaz adquiriu plena liberdade com um milagre público. De Kandy, São José Vaz empreendeu frequentes longas viagens por todas as aldeias do reino. Procurou os católicos e educou-os e celebrou os sacramentos. Construiu igrejas e ajudou os pobres. Assistiu os doentes e formou catequistas animadores do povo. Sozinho ele reorganizou a igreja, tornando-se muito mais estável do que antes. Suas jornadas eram longas e perigosas, através de essas selvas, mas sem importar com cobras venenosas e feras selvagens, ele andava descalço, sempre impulsionado por seu zelo. São José Vaz continuou as suas viagens missionárias. Ele caminhou por centenas de quilômetros, mas teve que carregar o peso de muitos anos se escondendo.
jejuando e viajando continuamente. Em 1710, ele partiu novamente para várias missões, mas foi trazido de volta inconsciente para Kandy. Após meses de sofrimento físico, ele morreu em 16 de janeiro de 1711. Tinha 60 anos de idade e 24 anos de apostolado de missionário no Ceilão. Outros santos e beatos celebrados no dia 16 de janeiro. Em Roma, no cemitério de Priscila, junto à Via Salária Nova, o sepultamento de São Marcelino I Papa, que faleceu no século II, no ano de 309. Em Aulona, no Lirírio, na atual Albânia, São Danante, mártir, faleceu no século I, no ano de 280, martirizados pelo Império Romano. Em Riconocoura, no Egito, São Melas, bispo, faleceu de morte natural no século II, no ano de 390. Em Arles, na província da região da Gália, atual França, Santo Honorato Bispo, faleceu no século III, no ano de 429, de morte natural. Em Moutiers, na Gália Veronese, atualmente também na França, São Tiago Bispo, discípulo de Santo Honorário de Liés, faleceu no século V, no ano de 628, de morte natural. Em Ordeoso, hoje no Veneto, na região da Itália, São Tanciano Bispo, faleceu também no século V, no ano 630, de morte natural, mas foi um dos grandes santos da Igreja Católica. Em Toroso, na Gália Leonesa, atualmente na França também, a morte de São Leobócio Abade, faleceu no século V, no ano 640, de morte natural, mas foi um dos grandes santos da Igreja Católica, pregou e evangelizou e converteu muitas pessoas ao catolicismo. Em Bondades, também na Gália Leonesa, atualmente na França, São Tevero, presbítero, monge e finalmente eremita, faleceu no século IV, no ano de 550, de morte natural. Em Mesalari, junto no rio Artier, na Gália, atual França, São Fuseu, que foi abade na Irlanda e depois na Inglaterra, finalmente na Gália, aonde fundou a abadia de Langdes. Faleceu no século V, no ano 650. Em Bogana, na Rigomana, na atual Elímera, na Itália, Santa Joana Virgem, recebida na Ordem das Calmadulensas, resplandeceu singelamente pela sua obediência e humildade. Faleceu-se no século X, de morte natural, no ano de 1105. Em Marquerquim, na cidade de Mauritânia, hoje Marrocos, o martírio de Santos Beraldo Altão, Pedro, presbítero, Acácio e adjunto, religiosos da ordem menores, faleceu no século XI, martirizados pela perseguição dos muçulmanos. Faleceu no século XI, em 1226. Em Brescia, na Itália, os beatos José Antônio Tauvinier, que sendo professor fundou muitas escolas cristãs e edificou inúmeras obras públicas. Faleceu no século XVII, no ano de 1897, de morte natural, mas foi um dos grandes leigos que trabalhou na evangelização e ajudou a igreja. Em Valência, na Espanha, a beata Joana Maria Condessa Lusque, virgem, que fundou a Congregação das Escravas da Imaculada Conceição, protetora dos operários. Faleceu-se de morte natural no século XX, no ano de 1916.